Todo mundo já passou por isso. Você tá ali socializando e de repente alguém começa a contar uma história que aconteceu com um cara que ele conhece. E por mais que você tente evitar, você pensa, cara, isso não pode ser verdade. Tipo quando o amigo dele viu uma cobra nadando na privada. E de onde eles tiraram que supercolas são tão fortes que conseguem colar móveis no teto? E que papo é esse de que Dalai Lama trabalhou para a CIA? Mas aqui vai a cereja do bolo. Todos esses mitos, embora pareçam inacreditáveis, são verdadeiros. Então preparem-se, pois hoje iremos contar algumas histórias inacreditáveis que você não vai acreditar que é verdade, mas iremos provar isso. Colado de cabeça para baixo. Durante algumas décadas, existia um mito sobre algumas bandas de rock que adoravam pregar peças nos anos 70. Segundo os rumores, alguns rockstars usavam supercola para colar as mobílias do quarto do hotel no teto, para que no dia seguinte, quando a camareira entrasse no quarto, ela se deparasse com uma surpresa, que tenho certeza que não era nem um pouco agradável. Embora não se saiba hoje em dia quais exatamente eram essas bandas, seja pelo tempo ou pelos processos, a ideia continua intrigante. Mas fazer isso é realmente possível? Bom, para começar, a Gorilla Glue realizou uma demonstração incrível sobre a força de seu produto em 2008. Eles conseguiram erguer uma caminhonete inteira carregada com um peso adicional de 3.628 quilos, usando apenas 2 embalagens de Gorilla Glue para ferro e um guindaste. Um dos maiores grupos de apuradores de mitos, os Mythbusters, colocaram esse teste à prova em 2012, e depois de uma série de testes, o grupo concluiu que uma única gota de qualquer supercola de marca genérica consegue aguentar mais ou menos 294 quilos sem ceder. Foram necessárias apenas 7 gotas para erguer um carro de 1.814 quilos. Sério, isso é incrível. E tudo isso é possível graças às propriedades dessas colas super resistentes. O material gruda graças a reações químicas desencadeadas pela umidade na superfície de um objeto, que rapidamente formam uma ligação molecular entre a cola e a superfície. Esses vínculos se fortalecem à medida que a cola entra nas pequenas rachaduras na superfície de um objeto, formando uma ligação muito segura. Com isso em mente e seus experimentos dando certo, os Mythbusters voltaram ao trabalho para testar o mito dos móveis presos no teto do hotel. Com uma boa aplicação da cola na parte de baixo dos móveis, eles colam no teto e esperam a cola secar. O resultado? Um sucesso total. Claro que se você estiver interessado em literalmente colocar a sua casa de cabeça para baixo, você vai precisar ter certeza de que seu teto será forte o suficiente para suportar o peso dos objetos que você colar. Do contrário, você vai fazer uma bagunça que nenhuma supercola vai conseguir resolver. Então, com esse mito confirmado, tem mais um igualmente verdadeiro. Você pode garantir um suprimento infinito de vídeos, deixando o seu like e se inscrevendo aqui no canal. Com um conteúdo incrível sempre baseado em fatos e postado diariamente, você nunca vai ficar entediado e sem exercitar a sua mente. Agora, de volta a alguns mitos malucos que são verdadeiros. Dalai Lama trabalhou para a CIA. Se alguém te dissesse que Dalai Lama costumava trabalhar para a CIA, você iria pensar que é brincadeira. Mas por mais que pareça absurdo, é verdade. Claro que o líder do budismo, Gelupa, não estava encarregado de operações da CIA, usando óculos escuros e escutas, por mais engraçado que seja imaginar. Foi um pouco diferente da realidade, como muitos dos momentos estranhos da história. Isso aconteceu no meio da Guerra Fria, quando a América estava fazendo tudo o que podia para frear a disseminação global do comunismo. Como parte disso, entre os anos 50 e 70, Dalai Lama recebeu $180 mil por ano da CIA. Esse dinheiro fazia parte de um movimento mais amplo para apoiar o sentimento anti-chinês, depois que o Tibete foi anexado pela China comunista no início dos anos 50. Dalai Lama usou o dinheiro especificamente para uma atividade pro-Tibete, como o financiamento de propagandas de apoio para a independência tibetana. Esse programa da CIA foi um dos maiores sucessos da Guerra Fria, em termos de aquisição de inteligência militar chinesa, grande parte da qual foi reunida por participantes da independência tibetana. É verdade que Dalai Lama não estava diretamente envolvido em combate ou missões de espionagem, se bem que daria um ótimo filme. Mas isso não muda o fato de que, por um tempo, Dalai Lama esteve de fato na folha de pagamento da CIA. Fica mais estranho quanto mais você pensa nisso. A mágica Silver Tape. Se você conhece alguém que é adepto do faça você mesmo, deve ter ouvido algumas das alegações mais absurdas e infundadas que são faladas sobre a fita Silver Tape. Coisas do tipo, não rasga por nada e é a prova d'água. Você poderia fazer um barco com ela, ou até mesmo remendar uma ponte. Por mais ridículo que soe, eles estão completamente certos. E tudo isso só é a ponta do iceberg para as formas inusitadas de usar a Silver Tape. Para começar, as pessoas têm compartilhado seus métodos engenhosos de confecção de roupas à prova d'água com Silver Tape. Tudo que você precisa é arranjar uma
transforma as folhas do material para formar uma espécie de tecido. Ele pode ser cortado no formato e tamanho que você precisar para a roupa. Então, é só juntá-los nas costuras para ter roupas espetacularmente estranhas e impermeáveis. Você pode até usar fita colorida, se quiser ser um ícone da moda. Ou fazer para si mesmo uma máscara do Batman de silver tape, se precisar de uma fantasia num piscar de olhos. Se essas roupas impermeáveis não são suficientes para combater as enchentes, há outro mito para o uso de silver tape. Ao combinar com alguns sacos de lixo, canos PVC e um pouco de madeira, é possível criar um caiaque funcionando perfeitamente. Quando selada com força suficiente ao redor de uma camada de base de sacos de lixo, presa aos canos PVC, a silver tape é completamente à prova de água. E o mais importante, o caiaque flutua. Mas roupas e caiaques são apenas o começo. Graças à resistência estrutural e à elasticidade proporcionadas pelo seu núcleo de algodão e revestimento plástico, juntamente com a robustez do seu adesivo quando está colado, a fita pode segurar até o peso de uma pessoa. Você pode provar isso de um jeito simples, fazendo uma rede com um pouco mais do que um par de postes de madeira. Mas a forma mais incrível de suporte com a silver tape é uma ponte inteira feita com ela. Essa ideia aparentemente impossível foi outro mito espetacular provado ser plausível pelos reis do assunto, os Mythbusters. Eles abordaram o projeto criando uma ponte de corda de silver tape, com suportes e corrimãos construídos com silver tape, em cordas bastante seguras, mas muito elásticas, em um espaço de 31,6 metros de largura por 15,2 de altura, e um estaleiro. E deu muito certo. A equipe calculou quantos fios de fita seriam necessários para aguentar o peso de uma pessoa com muita inclinação. Então combinaram as tiras, com 10 camadas de espessura, para formar o caminho. E tudo isso foi reforçado com várias camadas adicionais. Havia até fios de apoio ao longo dos lados esticados para evitar que a ponte ficasse balançando demais durante o uso. As únicas partes que não eram silver tape eram os postes que prendiam no chão de ambos os lados. Ao todo, a construção precisou de 200 rolos de silver tape, o que equivale a 55 metros de fita. Para provar que funcionava, os Mythbusters Jamie Hyneman e Adam Savage cruzaram a ponte. Embora tenha ficado um pouco mais frouxa e instável a partir da segunda travessia, ainda foi um sucesso incrível e uma prova do faz tudo que é a silver tape. Como o próprio Jamie Hyneman disse, a fita não é uma solução perfeita para nada, mas com alguma criatividade, é uma solução adequada para quase tudo. Quebrar vidro cantando. Se você já viu isso em filmes ou apenas ouviu falar, pessoas quebrando vidros com suas vozes é algo que muitos supõem ser apenas uma lenda urbana. Mas graças à física por trás de como o som funciona, é realmente possível fazer isso. Isso porque quando um som é emitido, isso causa uma vibração nas moléculas e materiais ao redor. A regularidade com que essas vibrações são emitidas é conhecida como frequência sonora. E graças a certas propriedades inerentes da matéria, todos os objetos têm algo conhecido como frequência ressonante, no qual o material transforma com mais eficiência as ondas sonoras em movimento físico. Para algo como uma taça de vinho, a frequência ressonante é aproximadamente o som que você ouviria se batesse na taça e o deixasse soar. Quando é submetido à sua frequência ressonante específica em um volume muito alto, ele começa a vibrar ao extremo. Na verdade, se a fonte desse som fornecer a frequência com potência suficiente, como uma voz cantando muito alto, a vibração pode ser poderosa o suficiente para quebrar o material pela qual está passando. Para o vidro, isso significa que pode quebrar espetacularmente. Balas de canhão de queijo. Em 1865, uma batalha naval entre Brasil e Uruguai gerou uma história insana, que por muitos anos foi assumida como puro mito. Nessa batalha marítima, um dos navios do Uruguai supostamente ficou sem balas de canhão e foi forçado a recorrer, para outros meios para continuar lutando. Então eles reuniram as rodas de queijo velhas que tinham a bordo, as colocaram nos canhões e dispararam. De acordo com a história, o queijo manteve sua forma muito bem, e uma roda de queijo atingiu a vela principal do navio inimigo com força o suficiente para quebrá-lo, deixando o mesmo imóvel. Soa completamente ridículo, não é? Bem, essa história maluca foi colocada à prova pelos nossos amigos, os Mythbusters, em 2009. A equipe testou uma variedade de queijos de resistência variável, descobrindo que queijos com Edam e Gouda perdem a sua integridade estrutural quando atirados pelo canhão. No entanto, queijos mais duros e elásticos como o Garrocha espanhola provaram não só serem capazes de se manterem juntos durante o lançamento, mas também capazes de romper uma vela de navio. Com o mito confirmado, isso levanta questões sobre se os queijeiros, ao contrário dos piratas, eram os verdadeiros terrores do mar. Invasor de privadas. Em algum momento você deve ter ouvido uma história maluca sobre alguém, para o seu pavor, encontrando algum tipo de animal em seu vaso sanitário, seja uma cobra, um rato ou algo totalmente diferente. Essas histórias parecem surgir de novo e de novo, mas tem alguma verdade nelas? Bem, infelizmente, sim.
As cobras, por exemplo, são um achado bem comum nos banheiros das pessoas. Elas geralmente sobem pelos esgotos e entram nos canos das casas das pessoas, atraídas pelo calor ou pelo cheiro da comida, visto que geralmente é apenas uma distância relativamente curta de um cano de esgoto até o encanamento de um banheiro no térreo. A jornada subaquática não é muito difícil, e com os corpos naturalmente flexíveis das cobras, navegar pelas curvas dos canos do banheiro é moleza, especialmente para cobras menores. Os ratos são igualmente flexíveis graças às suas costelas, que são articuladas na coluna. Essas caixas torácicas flexíveis permitem que eles comprimam seus corpos em espaços apertados e manobrem pelas curvas dos canos do banheiro. Eles também podem prender a respiração debaixo d'água por até 3 minutos e têm resistência suficiente para flutuar na água por 3 dias. Então, seu vaso sanitário não é nada demais. Agora, anfíbios que vivem na água como sapos têm ainda menos problemas para entrar nos banheiros das pessoas, desde que tenham uma oportunidade. E às vezes em quantidades alarmantes. Eles geralmente são atraídos pelos banheiros, pois os banheiros oferecem um clima ideal, isolado e úmido para eles e suas presas. Mas as criaturas nem sempre surgem pelos esgotos. Em invasões de banheiros que ocorrem em lugares mais altos, como por exemplo de uma cobra do milharal, entrando no banheiro do apartamento de alguém no 19º andar de Nova York. A explicação pode ser um pouco diferente. Embora seja teoricamente possível que a cobra tenha sido capaz de deslizar por 19 andares de encanamento, é improvável que tenha vindo do esgoto, visto que o tipo de cobra descoberto era nativo da Flórida e dos estados do sudeste dos Estados Unidos, e não do Bronx, onde ela apareceu. Provavelmente era um animal de estimação fugitivo. Chegaram à conclusão de que a cobra escapou da casa de outra pessoa no complexo de apartamentos, tendo uma aventura aquática através da tubulação interconectada do prédio. Não que isso torne mais reconfortante a ideia de uma cobra de banheiro em um prédio. Então parece que uma criatura no banheiro não é um medo tão maluco, afinal de contas. Melhor verificar da próxima vez que se sentarem em seu trono de porcelana. Andar de moto na água. Eu poderia andar de moto por cima daquele lago. É uma frase que você espera ser dita por um cara bêbado com excesso de confiança em uma festa na beira do lago, sem nenhuma evidência para apoiar isso. Porém, por mais maluco que pareça, o mito de pessoas andando de moto é tão rápido que deslizam sobre a água pode realmente ser verdade. Como Jamie Hyman dos Mythbusters provou em 2013, é preciso muita velocidade e ser um pouco maluco. Jamie acelerou uma MX Motocross a 129 km/h e foi direto na superfície de um lago, conseguindo andar 91 metros antes de afundar. Então, como algo assim é possível? Bem, tudo se resume ao peso, velocidade e uma entrada suave. Para isso ser possível, em primeiro lugar, a transição do solo para a água deve ser muito suave e gradual, sem solavancos, a fim de minimizar a desaceleração na entrada. Uma vez que a moto está na água, a física assume o controle, como os pneus da bicicleta são projetados para obter tração na lama. Isso se transfere muito bem para ganhar tração na água. Com as rodas girando rápido o suficiente, a água momentaneamente age como um material semissólido, permitindo que a bicicleta se empurre pela superfície. Com poder de direção suficiente, uma moto leve como a que Jamie estava usando pode gerar força o suficiente para neutralizar o atrito da água, bem como a gravidade, por um curto período de tempo. À medida que a resistência da água desacelera gradualmente a bicicleta, ela acaba afundando. Mas mesmo que não seja possível andar continuamente na água, os Mythbusters provaram que é possível fazer um curto passeio de moto na água. Não que você devesse tentar, é claro. Animais híbridos. Embora a frase "cientistas criaram animais híbridos" soe como algo que você poderia ouvir em um programa de conspiração de rádio, na verdade, não é um mito. Em 2019, cientistas chineses criaram híbridos de macaco-porco com sucesso, injetando células de macacos sinomogo em embriões de porco. De um grande tamanho de amostra, descobriu-se que um punhado de embriões que se desenvolveram e nasceram integraram com sucesso as células de macaco na formação de seus corpos. Essas células nos corpos dos leitões, que apesar de serem números aparentemente pequenos, oficialmente falando, os tornaram híbridos porco-macaco. Embora os híbridos resultantes não tenham uma aparência tão alienígena ou de ficção científica quanto você poderia esperar, ainda é um grande passo e possivelmente um olhar para o futuro. O objetivo final de pesquisas como essa é criar animais que possam desenvolver órgãos inteiros de diferentes espécies dentro de seus corpos. Eventualmente, os cientistas esperam que isso os ajude a produzir órgãos humanos em animais para ajudar com a drástica falta de doadores de órgãos disponíveis para aqueles que precisam de transplantes. E você, o que acha? Isso poderia ser uma coisa boa? Ou você acha que os humanos estão brincando de Deus? Conta aí nos comentários. Mas também existem híbridos não modificados geneticamente, que existem há muito mais tempo, como ligres e tigreões, felinos enormes e fascinantes que são resultado de reprodução de leões com tigres. Os ligres em particular foram criados desde o final do século XVIII e tendem a crescer mais do que qualquer uma de suas espécies mãe, podendo ter mais de 3,5 metros de comprimento. Depois temos os ursos grolares,
resultado da reprodução entre ursos pardos e ursos polares. Garanto a você que, embora possam parecer trabalhos de Photoshop, os grolares são 100% reais, embora sejam difíceis de reproduzir em cativeiro e ainda mais raros na natureza. Porém, os ligres e os grolares estão longe de serem os únicos híbridos em nosso mundo. Existem os zebralos, ou cavalo-zebra, cabra-ovelha e até mesmo os camas, ou camelos-lhamas, para citar apenas alguns. Com um número cada vez maior de híbridos de animais bizarros existentes hoje, os antigos mitos de monstros híbridos parecem cada vez mais como previsões do futuro. Pedras versus cortadores de grama. Após o lançamento do filme Premonição 4 em 2009, uma cena gerou rumores sobre um potencial desastre em seu quintal. O mito que surgiu foi que, se alinhada corretamente, a lâmina que gira embaixo de um cortador poderia enviar uma pedra voando com toda a força mortal de uma bala. Parece ridículo, mas quando Mythbusters tentaram a teoria em 2015, seus resultados foram de arrepiar. A equipe mediu a velocidade com que as lâminas giratórias do cortador de gramas podem arremessar as pedras, e o mais rápido de seus resultados foram impressionantes 122 metros por segundo. Embora isso não tenha chegado nem perto dos 305 a 407 metros por segundo, medido ao disparar uma pistola 357. Há mais letalidade do que apenas a velocidade do projétil, já que as pedras arremessadas por um desses pode facilmente ser muito maiores e mais pesadas que uma bala. Os danos causados podem ser maiores mesmo em velocidades mais baixas. Isso tudo graças a uma pequena fórmula clássica de física que afirma que a força é igual à massa multiplicada pela aceleração. Usando esse princípio básico, os Mythbusters descobriram que, apesar de velocidades muito baixas, algumas rochas com mais massa lançadas por cortadores de grama eram realmente capazes de fornecer mais força do que uma bala em alta velocidade. Então, da próxima vez que alguém estiver cortando a grama, preste atenção. Palavras sujas aliviam. Se você já pisou em uma pecinha de Lego, provavelmente gritou uma série de palavras que não diria na frente de sua avó. De fato, muitas pessoas insistem que não há nada como um bom palavrão para aliviar a dor. Mas será que é realmente verdade? Bom, acontece que xingar é de fato um dos analgésicos naturais mais eficazes dos humanos. Em 2009, pesquisadores da Universidade de Kiel testaram o efeito dos palavrões no controle da dor, observando quanto tempo os participantes conseguiam manter as mãos em recipientes com água gelada. Metade dos participantes foi aconselhada a dizer um palavrão enquanto mergulhava a mão, enquanto o restante foi solicitado a dizer uma palavra neutra. Aqueles que xingavam geralmente conseguiam manter as mãos submersas por muito mais tempo do que aqueles que diziam palavras neutras, embora inúmeros experimentos tenham confirmado a conclusão de que xingar alivia um pouco a dor. As razões pelas quais isso acontece ainda são um pouco misteriosas. Alguns especialistas teorizam que fazer algo emotivo como xingar pode desencadear a resposta de luta ou fuga. Isso pode ajudar aumentando os níveis de adrenalina, o que é eficaz na redução de nossa consciência da dor. Embora a pesquisa permaneça um pouco incerta no momento, há poucas dúvidas de que alguns palavrões vão ajudar na próxima vez que você bater o dedão do seu pé. No entanto, essa técnica não é recomendada para professores, assistentes de atendimento ao cliente ou clérigos. Lactação masculina. Se você pensou que os mitos que abordei até agora eram malucos, você não viu nada ainda. Por muitos anos, rumores circularam pela sociedade de que, em raros casos, é possível que os homens produzam leite materno como as mulheres. E por incrível que pareça, às vezes é possível. Na verdade, existe até um fenômeno conhecido como leite de bruxa, onde bebês recém-nascidos, homens ou mulheres, lactam espontaneamente por algumas semanas após o nascimento. Isso é causado pelo hormônio prolactina, que facilita a produção de leite materno em novas mães, e ocasionalmente pode passar da placenta para o corpo do bebê. Apesar de parecer estranho, isso geralmente não é considerado algo para se preocupar, e normalmente para depois de algumas semanas. Mas a lactação em homens adultos é outra história. Os homens têm tecido mamário relativamente semelhante ao das mulheres, embora com muito menos lóbulos e ductos produtores de leite. Mas a lactação ainda é uma possibilidade muito real. Nos homens, esse fenômeno é tipicamente associado a uma falta de testosterona, um hormônio que regula coisas como o crescimento dos pelos do corpo e o desenvolvimento das partes íntimas masculinas. Muitas vezes, essa deficiência é devido a um problema com a glândula pituitária do cérebro, ou uma medicação que afete a glândula pituitária, o que também pode causar a produção excessiva de prolactina. Dito isso, vários estudos sugerem que o simples ato de um pai tentar amamentar o seu bebê pode ser o suficiente para estimular a produção de leite. Os homens da tribo Aka da África Central, por exemplo, foram repetidamente documentados amamentando seus filhos com sucesso, o suficiente para nutri-los completamente. Este e mais um grande número de outros exemplos em todo o mundo gerou pesquisas fascinantes com algumas conclusões surpreendentes. Acontece que abraçar e passar tempo com seus bebês aumenta a quantidade de prolactina na corrente sanguínea dos homens, enquanto diminui
os níveis de testosterona. E como vimos, esses dois pares são os ingredientes perfeitos para o leite paterno. À medida que mais pessoas se conscientizarem dessa possibilidade, os concursos de pai do ano podem começar a ficar muito diferentes. Mergulho mortal. Existem alguns mitos na sociedade que realmente deixam você imaginando que tipo de maníaco os inventou. Um desses chamados mitos afirma que é possível mergulhar a mão em chumbo derretido sem se queimar. O chumbo derrete a 327 graus Celsius, então tenho que enfatizar, não tente isso em casa. Mas a verdade é que realmente é possível, se a pessoa mergulhar a mão na água primeiro. A razão pela qual isso é possível, sem acabar com os dedos fritos e crocantes, é graças a algo conhecido como o efeito Leidenfrost. Isso ocorre quando um líquido ferve rapidamente e forma uma barreira térmica de gás sobre a superfície em que está fervendo. Quando alguém mergulha a mão molhada em chumbo, o princípio é o mesmo. A camada de água na mão ferve rapidamente, criando uma barreira temporária de gás que impede que o calor do chumbo atinja a pele. É claro que se permanecer lá por muito tempo, mais do que uma fração de segundo, sua mão sairia igual um pedaço de picanha bem passada. Mas visto que é tecnicamente possível mergulhar a mão em chumbo derretido, o mito se confirma. Isso significa que não tem necessidade alguma de ninguém tentar isso em casa. Nunca mais. E você, conhece algum mito inacreditável que é verdadeiro? Conta aí nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir. Até a próxima.